Eu vi algumas pessoas comentando sobre a relação entre desejo e pecado, e esse é um dos assuntos em que existe muita confusão. Durante esse vídeo eu quero te ajudar a entender qual é essa relação entre desejo e pecado e que diferença na realidade isso faz. Eu acho que isso faz diferença na vida de muita gente. E só o que eu peço é me ajuda, curta esse vídeo, se inscreve nesse canal, fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos falar aqui sobre a relação entre desejo e pecado. O que eu quero deixar aqui claro, eu quero responder logo para você. Desejo não é pecado. Existe uma diferença entre essas duas coisas. O desejo dá origem ao pecado. No passado, isso foi colocado da seguinte maneira: o desejo é a mãe do pecado. Essa é uma distinção muito nítida na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Esse texto mostra como o desejo dá nascimento ao pecado. O desejo, ou como algumas traduções colocam, a concupiscência, vem, o desejo por aquilo que é mal, vem e nós cedemos a esse desejo. O pecado acontece quando nós cedemos a esse desejo. Quando eu uno a minha intenção ao desejo. Quando eu consinto. Esse é o assentimento. Quando eu aceito o desejo, quando eu me deleito nele, quando eu opto, quando eu digo sim ao desejo que é mal, nesse momento eu peco. Mesmo que essa consumação do pecado seja apenas interior. Digamos, se eu planejo matar uma pessoa, mas no momento, na hora H, eu não consegui matar porque a situação não permitiu. Apareceu outra pessoa e no meu coração eu já matei essa pessoa. Ou seja, o pecado ele já foi cometido, embora a oportunidade não tenha permitido. Então, se o desejo vem e eu não consinto, eu mantenho o controle, eu mantenho a continência, não houve pecado. Se o desejo mal vem e eu obedeço ao desejo, eu peco. Então, nesse sentido, é que é possível sim cometer um pecado apenas no seu coração. Mas esse pecado no coração não é o desejo. O desejo é um impulso, o desejo tem a ver com a nossa vida sentimental, o desejo é uma voz que fala ao nosso coração. Mas esse desejo, a essa voz eu posso responder sim ou não. É claro que as nossas atitudes podem alimentar ou não os nossos desejos, mas aí, nessas atitudes, o que está em jogo é a minha intenção. São escolhas pessoais. Então as pessoas confundem os pecados de intenção com o próprio desejo. Quando o nosso Senhor falou do adultério no coração, por exemplo, no começo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, veja como ele descreveu esse pecado do coração. Ele descreveu da seguinte maneira: atentar numa mulher para a cobiçar. Jesus disse que aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, cometeu adultério no seu coração. Ao dizer atentar, Cristo fala de ação. Ao dizer para, ele fala de intenção. Ação e intenção. Então não é simplesmente sentir um desejo. A questão é, essa pessoa que sentiu um desejo, que decisão ela tomou em relação a isso? Ela permitiu que esse desejo fosse mantido no seu coração? Ou ela tomou uma decisão diferente, para que não seja dominada por esse desejo? É natural que, como seres humanos, nós tenhamos desejos. Você pode ter um desejo de comer além daquilo que você precisa, de comer de uma maneira desordenada. Você pode ter um desejo de matar uma pessoa. Você pode ter um desejo de mentir. Esses desejos podem surgir. A intenção é que vai definir se isso se torna pecado ou não. Isso não significa, óbvio, que não haja nenhum problema no desejo desordenado. Existem muitos problemas. É claro que o desejo desordenado nos incomoda, ele faz peso sobre a nossa vontade, ele nos oprime, ele nos entristece, mas enquanto não permitimos que o desejo mal determine a nossa ação interior, esse desejo é apenas um problema. É um problema que pode ser sério, é um problema que pode entristecer, mas é um problema e não um pecado ainda. Não é algo que nós já cometemos. Então há dois motivos pastorais, eu acredito, que são relevantes para a gente entender por que essa distinção é importante. Muitas pessoas se sobrecarregam de uma maneira desnecessária quando seus próprios pecados e acabam suportando uma culpa que não são capazes de carregar. A doutrina de que o desejo é pecado é motivo para cansaço, esgotamento e ansiedade para muita gente.
É uma maneira de fortalecer os escrúpulos das pessoas. E elas acabam vendo o pecado onde não tem, acabam aumentando o pecado, e mesmo depois de perdoadas, elas não acreditam no perdão, porque continuam sentindo um desejo mau. Em vários casos, é uma angústia invencível, uma tristeza permanente, que tira as forças para a caminhada. A vida já tem problemas demais e a gente não precisa ajudar o diabo com a nossa teologia. Esse é o primeiro motivo pastoral. E esse é um motivo sério, muitas pessoas sofrem com isso, porque receberam a ideia de que o desejo que elas têm é pecado. O segundo motivo diz respeito não só a essas pessoas que sofrem com isso, mas diz respeito a todos os cristãos. O exame adequado da nossa própria condição espiritual, para que nós possamos ordenar a nossa vida quanto ao nosso progresso espiritual, envolve identificar na nossa própria vida como nós estamos. No que é que nós estamos acertando e no que é que nós estamos errando. Então, se eu acho que o meu desejo é pecado, eu vou começar a observar a minha vida espiritual de uma maneira desbalanceada. Porque eu vou tratar como pecado tudo aquilo que é desejo. Então, na hora que eu coloco na balança, as minhas prioridades estão distorcidas. Então, um dos motivos pelos quais as pessoas, por exemplo, lembram tanto de pecados sexuais é justamente esse. Confundem a frequência do desejo com a frequência do pecado. E mesmo jurando do pé junto, eu acredito que grande parte dessas pessoas acredita sim que esse tipo de pecado é pior do que outros pecados, já que as tentações são tão fáceis. Então as pessoas acabam deixando a porta aberta para outros pecados. Então esse assunto ele não é um assunto meramente teológico, é um assunto que afeta a vida das pessoas. E todas as vezes que nós nos posicionamos sobre esse assunto, nós devemos pensar se esse assunto vai trazer alegria, consolo, repouso, descanso para outras pessoas, se vai trazer a elas esperança, ou se na realidade ela não vai levar pessoas que estão lutando a acharem que a vida delas é um fracasso, quando na realidade não é. Se isso vai trazer força a quem está cansado, ou se vai sobrecarregar pessoas que já estão carregando um fardo muito pesado. Essa é a decisão sábia que nós precisamos tomar, a decisão de sermos fiéis às Escrituras Sagradas e não inventar um pecado que não existe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente, me diga o que é que você acha, se você concorda. Talvez tenha algum texto da Bíblia sobre isso que você queira entender. E se eu puder, eu vou te ajudar, com certeza. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.